Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos. Pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o BYD Song Plus já na linha 2026. Esse aqui é o nosso teste de assistências à condução, então a gente vai falar, por exemplo, de ACC, que é o piloto automático adaptativo, também sistema de permanência em faixa, alerta de colisão traseira, frenagem automática de emergência, alerta de abertura de porta, sensor de ponto cego, enfim, a gente vai falar de todos os detalhes do ADAS desse carro para a gente conferir se ele consegue ou não, digamos que, dirigir sozinho. E antes de pegar a estrada, vamos conferir algumas configurações aqui do sistema ADAS. Você vem aqui nessa roldana, você tem inclusive aqui a aba ADAS. E aí você pode, por exemplo, pedir informação para ele. Essa primeira função é para você desligar o ICC, que seria a combinação da centralização de faixa com o piloto automático adaptativo. Aqui em assistência de segurança, você pode pedir informação de todos eles, caso vocês queiram ler. Mas esse aqui é o alerta de abertura de porta, o sensor de ponto cego também você pode desligar. Tem aqui o assistente de saída de faixa, a gente vai explicar melhor, mas ele também fala aqui pra gente, ó, a explicação. Você pode deixar o modo de assistência desligado, somente o alerta, onde ele não vai corrigir no volante, a prevenção, onde ele vai alertar para você que você está prestes a sair e vai corrigir no volante, ou deixar os dois. E o modo de alerta você pode deixar som, vibração ou ambos. Frenagem automática de emergência você também pode desativar aqui se você quiser. O aviso de colisão traseira, tudo isso a gente vai explicar durante o vídeo. Aviso de colisão frontal, que faz parte da frenagem automática, e o alerta de colisão frontal você ainda pode deixar desligado, tarde, moderado ou mais cedo. Ainda tem aqui embaixo o alerta de tráfego cruzado traseiro, que é junto com o sensor de ponto cego. Frenagem automática para esse item, a gente vai explicar tudo também. O reconhecimento de placas de trânsito você também pode desativar. Isso aqui é uma atenção de velocidade inteligente, então se você estiver andando acima do limite ele vai te avisar. Mas sinceramente não consegui testar isso na prática, assim como esse controle inteligente de limite de velocidade. Ainda tem aqui do lado o assistência ao estacionamento, que seria os sensores de estacionamento. Quando você vem aqui em luzes, você também encontra em iluminação exterior o controle inteligente de farol alto, que é o farol alto automático. Você também pode pedir informação para ele. E agora que vocês sabem das configurações desse carro, vamos lá testá-lo na prática. Vamos começar falando sobre o assistente de permanência em faixa, que é aquele que não deixa o carro sair da faixa, pelo menos na teoria, né? Vamos ver como que funciona na prática. Eu lembro vocês que ele funciona entre 60 e 150 km por hora, ou seja, é a utilização na estrada, né? Dificilmente você vai usar isso em trechos mais urbanos. E eu já mostrei para vocês, lá no começo do vídeo, que você não tem sensibilidades diferentes para esse recurso. E isso eu acho uma pena. Seria legal conseguir regular, né, o quanto ele vai atuar, ou mais cedo ou mais tarde, no caso, né, para ele atuar. Eu deixei ele somente no alerta. Significa que quando a gente estiver saindo, ó, ele vai vibrar o volante. Vocês perceberam? Eu posso deixar também um alerta sonoro ou os dois juntos. Vamos ver agora com o alerta sonoro, ó. O alerta não é muito alto, mas vocês escutaram, né? Agora o que me incomoda é que eu não consigo deixar a assistência na direção sem apitar. E ó, vocês estão vendo aqui, eu tô andando no meio da faixa bonitinho, certinho, e ele já tá apitando pra gente, ó, como se eu estivesse comendo a faixa da esquerda. Então, sério, é muito irritante. Eu prefiro andar com esse sistema desligado, deixando só no alerta mesmo, porque aí quando você se distrair e sair da faixa, aí ele vai acabar te avisando. Mas vamos testar aqui, mesmo com ele sendo irritante. Ó, vocês estão vendo que ele já está fazendo alteração aqui, ó, mesmo estando longe da faixa, ó. Ó, ele vai jogando para a esquerda, ó, agora vai jogar para a direita. Não é muito legal, né? Ele está meio que tentando centralizar, só que essa não é a função dele. Porque esse carro ele possui um centralizador realmente, que a gente vai falar daqui a pouco, que aí ele praticamente dirige sozinho. A função desse aqui é só manter na faixa, mas olha como ele é agressivo, ó. Vocês estão vendo? Repara, ele fica apitando o tempo todo, ó, tentem escutar. Ouviram? E ele fica mexendo no volante sem necessidade alguma. Ó, agora ele demorou para atuar, sendo que antes ele estava atuando mais rápido. Então, sinceramente, não acho legal essa permanência em faixa aqui do Song Plus 2026. Inclusive, a gente já testou a linha 2025, que é pré-reestilização, né? Ele tinha outro design na época. E pelo que eu me lembro, vocês podem até assistir esse vídeo para comparar, mas pelo que eu me lembro,
ele não era tão intrusivo assim, ele não era tão chato de ficar apitando a qualquer momento. Vamos falar agora para vocês sobre a frenagem automática de emergência. Eu cito que ela também detecta pedestres e o alerta dessa frenagem automática funciona entre 30 e 150 km por hora. Uma boa faixa, inclusive, mas acho que poderia funcionar um pouco mais cedo. Pelo menos a frenagem em si, que é até o mais importante, ela funciona entre 4 e 150 km por hora. Essa sim tem uma faixa de atuação mais cedo, o que eu achei bem legal. E se você andar muito perto do carro da frente, como eu vou simular aqui agora, ele vai dar um alerta de distância segura pra gente, ó. Ó, por favor, mantenha a distância segura. Apareceu ali no painel de instrumentos para nós. Ele não dá um alerta sonoro nem nada disso, mas ele aparece realmente uma frase ali, né, te pedindo para manter mais distância. Vamos fazer um teste aqui. Eu deixei a frenagem automática, como vocês podem ver aqui, no mais cedo possível. Isso significa que o alerta está mais sensível. Vamos pegar e acelerar um pouco em relação ao Fiorino aqui na frente para ver o que acontece, ó. Ó. Vocês perceberam, né? Deu um alerta ali no painel, por favor, freie, e deu um pam, pam, pam. Só que, sinceramente, é o mesmo som para outros alertas desse carro. E como eu disse, ele já fica apitando por praticamente qualquer coisa. Então não é legal você ter o mesmo alerta e não saber distinguir. Às vezes você acha, por exemplo, que é da faixa e na verdade é um alerta mais importante ou igualmente importante, que é a frenagem automática, né? O alerta de colisão. Poderia ficar também mais visível aqui no painel de instrumentos. A gente tem nesse carro um head-up display também, né? Que ele projeta algumas informações ali no vidro, mas eu que sou alto, eu deixei na configuração mais baixa possível, né? Porque ele tem um limite ali. E mesmo assim ele ainda fica cortando para mim. Então, conforme eu mexo um pouco a cabeça, eu vejo só metade do head-up display. Isso não é legal, né? Ele poderia ficar ainda mais baixo. Para quem é mais alto, você vê ele mais embaixo, é melhor. E ali ele também poderia fazer um alerta mais expressivo, até porque esse head-up display é bem grande. Mas não, vocês viram que o alerta é bem comedido. Vamos fazer mais um teste aqui, ó, só para conferir de novo ali no head-up display, embora eu acho que vocês não estejam enxergando, né? Ó, já deu alerta aqui, mas no head-up display não deu nada, infelizmente. E se você está assistindo esse vídeo até aqui, eu acho que eu mereço que você deixe o seu like aqui embaixo, até porque é gratuito, você nem perde tempo, é super rapidinho. E também você pode hypar o vídeo, que é uma outra função gratuita, super rápida, que ajuda muito o nosso canal. Essencial para a gente continuar trazendo conteúdos tão completos aqui para vocês. Próximo assunto, farol alto automático. Estamos aqui, ó, quase 6 da tarde, então tá começando a escurecer. Então logo logo ele já vai mostrar pra gente em funcionamento esse recurso. A gente tem, primeiro citando aqui, ó, uma iluminação ambiente colorida nesse carro, muito bonita por sinal. Mas vamos falar sobre o farol automático em si. Eu deixei aqui na função automática, então ele já fica ativo, assim como ali na central multimídia. Ele só funciona, de acordo ali com o manual do proprietário, a partir de 35 km por hora. E ele não vai funcionar se você tiver uma direção muito dinâmica. O que isso significa? Quando, por exemplo, ele detecta o uso do controle de tração e estabilidade, ou, por exemplo, quando os ABS estão entrando em funcionamento a todo tempo. O manual diz também que ele desliga quando as luzes ambientes estiverem muito fortes, quando você dá seta ou então você liga a luz de neblina. Acredito que eu da seta não faça desligar não, a gente vai testar na prática. Passando de 35, ó, como agora por enquanto está um pouco mais claro, ele ainda não ativou. Agora, acho que poderia funcionar a partir de 20 km por hora, como são alguns carros. A maioria a partir de 30, mas tem alguns que são melhores e funciona a partir de 20. Esse é pior, funciona a partir de 35. Passando de 35, vamos ver se ele vai ativar. Estamos a 40 por hora, hein? Agora, na claridade, ele não está ativando. Inclusive, essa parte que eu disse, que ele considera as luzes ambientes, se tiver muito forte ela não liga. Então, por exemplo, se você pegar uma rua bastante iluminada, ele vai entender que o farol alto não é necessário, então ele não vai ligar. Se você pegar uma estrada mais escura, aí ele vai entender que há necessidade de ligar o farol alto automático. Pessoal, aqui na frente tem um trecho bem escuro, então agora sim eu espero que eu consiga mostrar para vocês. Então aumentar um pouco a velocidade aqui para passar dos 35, para mostrar ele ativando, ó. Aqui com certeza ele vai ativar porque ativou agora na vinda, ó. Vamos ver? Liga. Liga. Aí ligou.
ele vai desligar já quando ele detectar a iluminação, ó. Desligou. Perceberam? Foi difícil mostrar para vocês porque a hora que a gente pegou o nosso trecho padrão ali estava muito claro, mas vocês viram ele ligando e desligando automaticamente. Lembrando, aparecer um carro, ele desliga e depois, quando não tiver mais nenhum veículo, ele liga novamente se tiver escuro, lembrando. Porém, eu acho que ele já poderia ser até adaptativo, como alguns carros nessa faixa de preço são, a exemplo do Volkswagen Taos Highline, que já passou aqui pelo canal, que ele consegue recortar o carro da frente. Aqui no BYD Sung Plus não, ele só acende e desliga. Vamos falar agora sobre o piloto automático adaptativo, o ACC, que tem aquela função Stop and Go. Eu vou ativá-lo aqui, ó. Coloquei aqui em 90 km por hora. Aparentemente ele só passa de 5 em 5 km por hora, tá? Não dá para passar de 1 em 1. O outro dando seta para a direita, entrando para a esquerda. Olha que beleza, hein, meu amigo? Parabéns! Mas voltando ao assunto do ACC, ele funciona entre 0 e 150 km por hora porque ele possui aquela função Stop and Go. Ou seja, ele consegue parar completamente o carro e retomar sozinho. Eu vou mostrar isso na prática para vocês. 30 km por hora é a velocidade mínima que você pode definir no ACC. E eu já aproveito para falar também sobre um sistema em conjunto, que é o ICC, que é praticamente a direção semi-autônoma desse carro, onde teoricamente ele vai dirigir sozinho, quase sozinho, né? Nada mais é do que a centralização de faixa combinada com a ACC. A centralização, infelizmente, você não consegue ativar separadamente. Se você quiser usá-la, vai ter que ligar o ACC junto. Ele já faz isso automaticamente, né? Vou definir aqui em 50 km por hora. Ele já apareceu aqui no painel que está ativado, tá? Agora, vocês viram que ele estava freando bastante, né? Eu vou programar a distância aqui mais próxima em relação ao carro da frente, mas você tem outras distâncias, é claro. Tudo isso você vai vendo ali pelo painel de instrumentos. Inclusive, ele mostra o tipo de faixa. Se é uma faixa pontilhada de um dos lados ou dos dois lados, se é uma faixa contínua e etc. Isso eu achei legal. Por enquanto, ele está centralizando muito bem. E lógico, de tempo em tempo ele vai pedir para você colocar as mãos no volante, porque não é para você deixar o carro dirigir sozinho. Pessoal, vamos testar agora o que acontece se a gente ficar sem as mãos no volante. Então eu não vou obedecer o pedido dele de colocar as mãos, a não ser que ele desligue o sistema, né? Vamos ver, ó. Até o momento tá funcionando normal. Ó, já pediu para eu girar suavemente o volante. Não vou fazer nada, hein? Ó, por favor, segure o volante. Agora ele começou a dar um alerta sonoro. Baixo, mas começou. Ó, começou a alertar mais rápido. E desligou o sistema. Vocês podem ver que agora o carro já estava saindo da faixa. Infelizmente, vocês viram que ele não dá aqueles toquinhos no freio para alertar ou tentar te acordar. Também ele não freia o carro suavemente até parar, por exemplo, e ligar o alerta. Tem muito carro que faz isso, e alguns carros estrangeiros, né, não aqui no Brasil, mas em outros lugares, eles conseguem até parar no acostamento, por exemplo, né, ligar o alerta e encostar devagarzinho. Esse aqui não, então acho que poderia ser um pouco mais inteligente. Vamos ver como que faz essa curva. Até o momento está fazendo muito bem. Ele deu uma freadinha aqui, sinceramente não entendi o motivo. Ó, só isso eu gostei, tá? O volante é bem sensível, então só de você encostar nele aqui, ó, ele já detecta que você colocou a mão. Tem carro, principalmente os Volvo, por exemplo, que você tem que dar uma boa mexida na direção. Ele fez aqui muito bem, vamos ver mais essa curva. Ó, por favor, gire suavemente. Fazendo a curva também muito bem. Olha, eu confesso que me impressionou. Sabe por quê? Porque eu tô testando esse carro durante uma semana, e das vezes que eu usei o ICC, que é a centralização, ele não funcionou bem, sobretudo aqui com a faixa de moto. Vamos ver se ele vai continuar funcionando bem ou não. A faixa de moto nem todo carro consegue detectar, justamente porque ela é uma faixinha menor, né? Então ele detecta a faixa da esquerda como se fosse o limite dessa faixa. Então essa primeira faixa de moto ele vai acabar comendo. Isso não é culpa exatamente do carro, tá? Ó, ele vai fazer isso agora. Tá vendo? Ó. Perceberam? Ele não consegue identificar muito bem, ó. Ele já vai comer faixa de novo. Então, quando tiver uma faixa de moto, eu recomendo que você não use esse sistema. Reparem que ele tá puxando aqui para a esquerda e eu tô tendo que segurar o carro mais para a direita para não derrubar os motoqueiros. Ó, senão eles vão me matar, né? A gente viu nos Volvo que eles já funcionam melhor com a faixa de moto, tá? Não perfeitamente, mas funcionam melhor. Ele está fazendo uma parada aqui completamente automática, não freiei em nenhum momento, tá? Desde que eu liguei
o ACC lá atrás, o ICC na verdade, e ele vai fazer uma parada automática agora. Essa foi bastante suave porque o trânsito também parou de forma tranquila. Agora, o que eu acho muito bom nesse carro é que em até 30 segundos, se o carro da frente voltar a andar, o Song Plus volta também automaticamente. A maioria dos carros eles mantêm por 3 segundos, esse aqui mantém por 30. Vamos ver se já passou de 30 ou não, ó. Tá vendo, ó? Saída do carro da frente, por favor, tenha cuidado, ele até alerta aqui no painel. E ele já voltou sozinho, não precisei clicar aqui no RES, não precisei dar um toque no pedal do acelerador, não precisei fazer nada. Passou de 30 segundos, aí sim, dando um toquinho no RES ou no acelerador, ele vai retomar automaticamente para você. Então esse é um ponto que eu adorei, sinceramente. Ó, mais uma vez ele puxando aqui para a esquerda, ó, então fiquem atentos, tá? Vou até cair para a faixa da direita para a gente testar melhor o sistema, porque a gente viu que na faixa de moto não dá certo. E eu lembro também que quando o ACC parar completamente o carro, ele vai manter parado durante 3 minutos. Acima disso, ele vai desativar o ACC e acionar automaticamente o freio de estacionamento eletrônico por questões de segurança. E o manual não informa pra gente sobre aquele assistente de ultrapassagem, né? Que ele permite que você diminua a distância em relação ao carro da frente quando você dá a seta para a esquerda. Isso se tiver um gap disponível, né? Então, por exemplo, você tá 20 por hora, mas programou 60, você tem uma boa faixa ali para ele acelerar. Até o momento, vocês estão vendo que ele está funcionando de forma bastante suave. O que tá me surpreendendo, porque das outras vezes, ele não foi assim comigo. Aqui ele fez uma leve freadinha por conta da moto, mas nada muito agressivo. Tá mantendo bem na faixa também, ó. Só segurar aqui no volante. E aqui acho que a gente vai fazer uma parada um pouco mais forte, ó. Ó, vamos ver. Aqui, ô louco. Agora foi agressivo desnecessariamente. Eu ia passar um pano dizendo que o trânsito aqui ele parou um pouco mais repentino, o que de fato aconteceu. Porém, depois que ele começou a frear, ele parece que soltou o freio e aí depois entendeu de novo que precisava frear. Então assim que ele começou a frear, eu falei, ó, acho que ele vai fazer uma frenagem até que consideravelmente suave. Mas não, ele soltou, freou de novo. Aí essa segunda frenagem foi mais intensa, sem necessidade, visto que ele já tinha detectado antes que o trânsito estava parando. Vai entender, né? Ó, agora ele não tá detectando a faixa, hein? Não sei porquê. Ele ainda não... Ó, mais uma... Eita, rapaz! Eu tô deixando meu corpo mole aqui pra vocês verem o quanto que balança dentro do carro, tá? Lógico, se você perceber que vai frear e manter o corpo mais rígido, você não vai fazer isso. Até agora ele não voltou a detectar as faixas. Ó, não pode ser ativado devido ao estado atual da estrada. Ah, agora consegui ativar. Até o momento a centralização tá indo bem, hein? Vamos ver ali nas curvinhas mais fechadas. Agora a centralização se perdeu porque a gente passou por um cruzamento. É normal que isso aconteça porque no cruzamento você não tem faixas no chão, então não tem onde ele se basear. Porém, a gente já viu vários carros que, por ser um cruzamento curto, nesse mesmo trecho aqui, eles conseguiram passar e já retomar rapidamente. Esse aqui não, ele desativou e ia sair realmente do curso da rua. A centralização agora funcionando bem. Funcionou muito bem, inclusive, uma curva suave, mas é importante. Legal que funciona em baixas velocidades, né? Porque muitos carros só funcionam ali acima dos 70, como os Honda, né, Honda? E até o momento funcionando bem. Tirando essas frenagens agressivas do ACC, eu achei interessante. Aqui na frente a gente tem uma curvinha mais acentuada, então vamos ver como fica, ó. Foi um pouquinho mais agressivo, mas tudo bem, porque a curva também era mais agressiva. Agora a frenagem, eita Jesus, hein? Vocês viram, né? Eu vim parar aqui na frente de novo. Ele já poderia ter detectado lá atrás que o trânsito estava freando, mas ele teve uma demora na detecção e aí acabou fazendo uma frenagem mais intensa e mais brusca. Pessoal, infelizmente eu não estava gravando nesse momento, é incrível, né? Quando precisa gravar a gente não grava. Mas ele fez uma frenagem muito brusca aqui que eu preferi até colocar já no finalzinho, mas eu preferi colocar o pé no pedal do freio, porque eu achei que ele não ia parar. Então realmente o ACC tá bem complicado nessas frenagens. Algumas ele consegue fazer de forma suave, quando na verdade seria até aceitável se algumas ele fosse um pouco mais forte, né? Mas não, algumas ele consegue fazer bem. Então não gostei do CC. Ó, vamos ver aqui, ele começou a acelerar. Ô louco, meu Deus. Precisava frear tanto assim. Tudo bem, ó, mais uma vez, ó.
transparando, ele tava acelerando, ele freou meio em cima. E vai frear meio forte de novo, ó. Essa foi até mais suave, essa última aqui, mas... Nossa, realmente não é legal não. Eu esqueci de comentar, mas a velocidade do ICC, na verdade, é um pouquinho diferente do ACC, tá? Com a centralização você pode programar até os 130 km por hora, o ACC até 150, mas não muda assim muita coisa, né? E eu também ressalto que esses sistemas são baseados por essa câmera atrás do para-brisas, como eu estava dizendo antes para vocês. Então significa que numa situação de chuva mais forte, de neblina muito intensa ou algo nesse sentido, ó, um classe G, hein? Que beleza, hein? Você vai ter um ofuscamento da câmera e não vai funcionar bem o sistema. A gente viu que não funciona bem com faixa de moto, né? Mas nas faixas normais aqui, ó, não tivemos problema algum a não ser pelo ACC. Mas a centralização, ó, tá fazendo realmente muito bem. Mas olha, a centralização, ele consegue fazer um ajuste mais fino, ó, como ele acabou de fazer, para manter o carro de fato centralizado. A gente vai testar agora na estrada para ver como se comporta. Aqui na cidade... Vou considerar como aprovado, mas como eu já testei esse carro... Ó, o ACC ele resolveu acelerar mais um pouquinho em relação ao carro da frente. Porém, como eu estava testando esse carro por uma semana... ó, tive que frear aqui, tá? Acho que ele não tinha detectado o carro da frente. Mas como eu testei esse carro por uma semana e ele não estava funcionando tão bem, eu posso garantir para vocês que o sistema da GWM, por exemplo, funciona melhor do que esse da BYD. Consideravelmente melhor. Os Volkswagen que a gente já testou e também os Volvo também funcionam melhor que esse da BYD. Principalmente no ACC, mas também na centralização de faixa. Pessoal, vamos acionar aqui o ICC e ver como que ele vai funcionar nessas curvas. Eu programei aqui 120 km por hora, né? Temos uma curva considerável aqui na frente, ó, vamos ver se ele vai conseguir fazer bem ou não. Até o momento fazendo bem. Jogou um pouco mais para a direita do que eu gostaria e agora um pouco mais para a esquerda. Mas fez. Vamos ver as próximas. Aqui, como é praticamente uma reta, ele consegue manter um pouco melhor, né? E a gente já vai testando também o ACC. O ACC começou a diminuir a velocidade, mesmo programado ali no 120. Uma curva aqui na frente, vamos ver, ó. Até o momento fazendo muito bem. Não é uma curva assim muito fechada, mas está fazendo bem. Agora, acho que poderia aproximar um pouco mais do carro da frente. Coloquei a mão aqui no volante, ele já detectou. Ele parece que está dando umas vibradinhas. Eu não sei se é pelo asfalto da estrada, porque aparentemente não é nenhum alerta. Mas olha, fez bem, tá? Temos mais uma curvinha aqui na frente, vamos ver como que ele vai se comportar. Ele fez algumas mexidas na direção aqui que nem precisava, né? Achei um pouquinho agressivo. Mas ó, mais uma curvinha. Fez também muito bem. A gente percebe que na estrada é um pouco mais fácil dele funcionar, porque ele precisa calcular menos, ele precisa virar menos o volante. Na cidade, como você tem curvas um pouco mais fechadas em baixa velocidade, você precisa esterçar mais o volante, e aí esses sistemas funcionam um pouquinho pior. Não todos, tá? Mas a grande maioria deles. Vamos ver mais uma curva, ó. Isso também pode atrapalhar, tá, pessoal? Essa fumaça na frente da câmera pode ofuscá-la. Vamos ver essa curva aqui da frente. Começou a virar, ó. Ele vai dando umas vibradinhas, ó. Vocês conseguem perceber? Parece que ele tá querendo alertar alguma coisa pra gente. Ó, vamos ver mais uma curva para a esquerda agora e a gente encerra esse assunto. Oh. Vocês perceberam, né? Ele não é extremamente preciso, mas ele funciona bem. Não tão bem quanto os da GWM e Volvo, como eu disse, ou até Volkswagen, mas funciona bem. Vamos ver, ó, finalizando a curva. Realmente, todo esse nosso teste, ó, agora ele foi um pouco mais agressivo. Perigo à frente. O Waze nos atrapalhou, mas ele foi um pouco mais agressivo desnecessariamente, mas ainda assim, nada que realmente mostrou um erro da direção, né, ou que ele perdesse a detecção. Então funciona bem nesse nosso teste. Vamos comentar agora sobre os sensores de ponto cego. Eles funcionam numa velocidade bem específica, entre 13,6 e 146 km por hora. Vale lembrar que ele não consegue detectar veículos que estejam com uma diferença de 80 km por hora em relação a esse carro, ou seja, 80 a menos ou 80 a mais. Pelo menos é uma faixa, um gap ali bem considerável. O funcionamento do sensor de ponto cego é básico, vocês já conhecem. Tem um alerta ali em cada retrovisor, nesse caso é um triângulo. Quando tem um carro no ponto cego ele se acende e você dando seta para esse lado, ele pisca.
O manual dá a entender, ele não fala isso especificamente, mas ele dá a entender que esse carro tem atuação no volante quando você está, por exemplo, saindo da faixa e existe um carro no seu ponto cego. Mas, sinceramente, eu tentei fazer isso acontecer e não aconteceu. Então, eu acho que, na verdade, não tem. Aproveito esse trânsito de sempre aqui em São Paulo para a gente falar agora sobre o alerta de colisão traseira. Ele funciona entre 5 e 146 km por hora. E o funcionamento também é bastante simples. Quando algum carro, um veículo, né, na verdade, pode ser uma moto, por exemplo, se aproxima muito rápido atrás de você, ele vai identificar que existe um possível risco de colisão e vai acionar o alerta. E se eu não me engano, ele pisca também esses alertas dos retrovisores, tá? Os triângulos aqui. Simples. Não sei se na prática realmente ajuda alguma coisa, mas em São Paulo, aqui com muitas motos, às vezes cortando no meio do nada, você vê ele acionar algumas vezes. Já consegui mostrar isso no canal, acho que foi no Song Plus 2025, se eu não me engano. Mas para que a gente consiga reproduzir isso, a gente vai depender do carro de trás, né? Então não dá para fazer aqui na hora. E antes de seguir para o próximo assunto, eu quero falar rapidamente do preço desse carro, porque esse é um ponto muito importante. Nessa versão única, na verdade são duas, né? Que é um pouco confuso, mas você tem o BYD Song Plus e o Song Plus Premium. Esse Song Plus a gente pode chamar, até porque o Inmetro considera assim, de GS, que seria a versão tradicional. O Premium é uma versão acima com outra motorização, tem tração AWD, também é híbrido plug-in, tá? Mas tem algumas coisinhas a mais do que esse carro. Então nessa configuração GS, custa hoje R$ 249.990. Você tem duas opções de interiores, mas ambas são gratuitas. Opções de cores, tem poucas, mas elas são gratuitas também. Agora eu quero citar o reconhecimento de placas de trânsito para vocês. A gente está aqui na Marginal, onde existem trocas de placa, né? Então serve muito bem para a gente falar sobre esse assunto. O manual não especifica nada sobre ele, só diz que tem. E realmente tem, porque a gente vê, às vezes, ali, tanto no head-up display quanto no painel, ele identificar uma placa. Aqui a gente tem 4 velocidades, duas diferentes, né? Vamos ver se ele vai conseguir detectar ou não. Até agora nada, mas tudo bem, a gente ainda não passou da placa. Ó, já detectou 90 km por hora. Pelo menos essa primeira detecção ele fez muito bem, porque ali a gente tinha velocidade para veículos pesados, além dos veículos leves, e ele detectou a de veículos leves, que é o nosso caso. Muitos carros acabam detectando a de pesados e ele vai te informar uma velocidade máxima errada. Está informando 90, mas aqui a gente tem uma placa de 60. Vamos ver se ele vai conseguir mudar. Até o momento continua nos 90. Mudou para 60. Essa era uma velocidade única, então normal, pelo menos ele conseguiu detectar. O que a gente viu é que aqui pela central multimídia você tem o reconhecimento que você pode ligar ou desligar. Tem também o atenção de velocidade inteligente, como eu mostrei para vocês, e o controle inteligente de limite de velocidade. Mas sinceramente, não consegui usar essas funções não. Até agora ele não alertou nada pra gente. Aqui na frente volta a ser 90 km por hora. Temos uma placa com duas velocidades. Vamos ver se ele vai continuar no 60 ou vai detectar os 90. E 90. Então pelo menos nesse teste aqui funcionou muito bem e não errou a velocidade nenhuma vez. Tá de parabéns. Vamos falar agora sobre o alerta de abertura de porta que detecta veículos e bicicletas. Pelo que eu percebi, algumas pessoas ele também detecta, embora não especificado no manual. O funcionamento é simples, tá? Através dos sensores de ponto cego, quando você for abrir a porta e tiver vindo um veículo, ele vai te alertar. Vamos tentar mostrar isso na prática para vocês. Vai passar um caminhão aqui, ó. Vamos simular que eu tô abrindo a porta, ó. Barulheira do caramba, né? Mas vocês ouviram que ele avisa até mesmo pela voz da BYD, digamos assim. Ele fala cuidado ao abrir a porta. Pisca ali também os sensores no retrovisor, que é o mesmo do sensor de ponto cego. E ele dá um alerta até mesmo ali no painel de instrumentos, pedindo para você ter cuidado ao abrir a porta. O item que testaremos agora é o alerta de tráfego cruzado traseiro. Ele é integrado ao sensor de ponto cego também, tá, pessoal? É mais ou menos o mesmo sistema aí, ó. Vocês já viram, né? Nem deu tempo de eu terminar de falar, mas eu simulei aqui que a gente estava saindo de ré de uma vaga e quando passou um carro, ele deu um alerta sonoro, mais os alertas ali no sensor de ponto cego, do lado de onde o carro está vindo, né? Justamente para indicar que pode
acontecer uma colisão. Eu achei o volume um pouco baixo, mas você pode regular aqui também, por exemplo, na central multimídia, se você quer ele mais baixo, médio ou alto. Tava no mais baixo possível, tá? Ainda assim, eu acho que para algumas coisas ele poderia ter um alerta um pouco mais intenso. O legal é que esse sistema possui também a frenagem automática, então se ele detectar que vai acontecer uma colisão ou que está prestes a acontecer, e embora o manual não especifique nada, se ele então for sair de ré e detectar um carro, ele pode frear sozinho. Vamos agora falar para vocês sobre o HDC, que é o Hill Descent Control, ou assistente de descida. Lembrando, ele pode ser ativado abaixo de 38 km por hora, mas o funcionamento dele em si é entre 11 e 38. A velocidade pode ser ajustada pelo pedal ali do acelerador, de acordo com o manual, a gente vai testar isso. E lembrando que passando de 65 por hora ele vai desativar automaticamente e você vai ter que ligar ele de novo. Passou de 38, o que ele vai fazer é ficar, digamos que em um stand-by. Agora passou de 65, vai ter que ativar novamente o sistema. A gente aciona ele aqui pela essa parte de cima aqui, ó. Aqui, ó, HDC. Vou deixar ativado. Ele já apareceu o símbolo aqui no painel de instrumentos e vamos lá então fazer um teste. A gente tem aquela descida padrão aqui do canal, onde a gente sempre testa os carros com HDC, que é uma descida bastante íngreme, inclusive. Se eu não colocar no D, não vai mesmo, né? Ó, deixa eu até mostrar para vocês que a descida é bastante íngreme. Hoje ela tá mais seca, não tá molhada igual da última vez que a gente fez, mas vamos ver como ele se comporta. Ó, soltei completamente o pé, vocês podem ver que o aviso ele já está piscando, ó. E ele está freando sozinho, ele está mantendo a mais ou menos 8 km por hora. Vamos ver se a gente frear o que acontece, ó. Vou tentar abaixar ali para 4, 5. Não adiantou, ele voltou ali para mais ou menos 7. Agora vamos ver se a gente acelerar um pouquinho, ó. Agora ele aumentou para mais ou menos 12. Vamos frear um pouquinho. Vamos ver se ele volta para o 7. Voltou ali, ó, para 8 mais ou menos. Ou seja, realmente, pelo pedal você vai controlando a velocidade, mas o mínimo aparentemente é 7 ou 8 km por hora. Vocês viram, toda essa frenagem ele está fazendo de forma automática. Não é aquele tipo de recurso que você vai usar todos os dias ou que é extremamente útil, mas pode te ajudar em uma situação um pouquinho mais off-road, mesmo esse carro não sendo 4x4. Mas vamos lá, o que eu achei então das assistências à condução aqui do BYD Song Plus 2026. Posso ser bem sincero com vocês? Não gostei muito não. Elas foram até um pouquinho melhores do que foi a linha 2025 que a gente testou aqui no canal, já tem praticamente um ano. Porém, ainda assim deixa bastante a desejar. O ACC, por exemplo, é extremamente agressivo, ele demora para detectar um carro na frente, então às vezes ele começa a fazer uma frenagem suave, depois ele faz uma agressiva de novo, o que não faz sentido. A centralização, pelo que a gente testou, até funciona bem, mas não consegue detectar muito bem as faixas de moto, que alguns outros carros já lidam melhor com isso, embora nenhum seja perfeito. De equipamentos, eu achei bem completo nesse sentido de ADAS, né? Eu só senti falta do Park Assist, que é o estacionamento automático, e também do sensor de fadiga, mas todos os outros ele possui. Então realmente é um ponto bastante positivo. Agora o funcionamento poderia ser melhor. O sistema de saída de faixa também funciona bem mal, para ser sincero, fica apitando por qualquer coisa, então não achei legal. Vou considerar as assistências à condução como um ponto negativo, embora alguns desses itens vocês viram que funcionaram muito bem. Eu ainda considero, por exemplo, os GWM muito superior em relação ao BYD na questão de ADAS. Já sabe da minha opinião, né? Então, por favor, agora deixe a sua aqui nos comentários. O que você achou do BYD Song Plus 2026 praticamente dirigindo sozinho? Se você ainda não fez isso, também se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal de The Autos.